Olá a todos, o meu nome é Sara e aqui ao meu lado está a minha colega Hélia e nós fazemos parte da Associação BioLiving, que aqui no município de Albergaria à Velha nós fazemos atividades de educação ambiental e de conservação da natureza. Hoje vamos estar aqui convosco no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que aqui no município de Albergaria irá decorrer na semana de 21 a 29 de novembro e nós aqui vamos fazer atividades convosco para tentar mostrar-vos como é que nós podemos tornar esta época, que aí se avizinha, a época natalícia, um pouco mais ecológica e também mais económica. Como? Usando materiais que todos nós temos em casa. Ora, para começar, vou-vos mostrar aqui duas ideias muito simples para os mais novos que podem fazer usando apenas este material que de certeza que todos nós temos em casa, ou seja, rolos de papel higiênico. Para fazermos isto, o que é que vamos precisar? Vamos precisar apenas de rolos de papel higiênico, uma tesoura e cola. Ora, para começar, vamos fazer um efeito para a árvore de Natal. Podem começar por dobrar o rolo de papel higiênico, assim desta forma, e depois, com a ajuda de um lápis e também de uma régua, vão dividir o vosso rolo em 6 partes iguais, como vocês podem ver aqui. Depois de terem esta divisão feita em 6 partes, vamos cortar. E vamos ficar com 6 bocadinhos que vão ser utilizados para fazermos uma estrela. Se vocês quiserem, antes de procederem ao corte, vocês podem pintar o vosso rolo de papel higiênico por fora, deixam secar e depois então fazem este corte. E podem fazer isto com várias cores diferentes e depois vão ter estrelas também de várias cores diferentes nas vossas árvores de Natal. Ora então, depois de terem estas partes cortadas, o que é que vamos fazer? Usando a nossa cola líquida, vamos unir os 6 bocadinhos entre si. Juntamos. Esperamos só um bocadinho para colar bem. Como vocês veem, temos que unir aqui tudo ao centro, vamos tentar que fiquem aqui todas coladinhas no meio, assim, estão a ver? Foi. E depois, quando colarmos todas estas partes diferentes, o que é que nós vamos obter? Vamos obter isto assim. Temos então uma estrela. Neste caso, eu pintei o meu rolo de dourado, que fica muito bonito nas nossas árvores de Natal. Pintei o rolo de dourado e depois no fim, aqui no centro, coloquei umas baguinhas, como vocês podem ver aqui, que apanhei de uma árvore ou de arbustos. Podem recolher e depois, usando a cola, cola no centro e depois é só colocarem um fio ou um bocadinho de ráfia e depois podem colocar na vossa árvore de Natal. Se fizerem esta estrela com várias cores, vão ter uma árvore de Natal muito colorida, com efeitos ecológicos e feitos com materiais que todos nós temos em casa e que iriam para o lixo. Ora, aqui temos uma ideia para um efeito para colocarmos na nossa árvore de Natal. Em vez de irmos comprar os enfeites feitos de plástico, por exemplo, podemos então ter esta alternativa, que é bastante simples de fazer. A partir do papel higiênico, vamos novamente apenas precisar, agora ainda é mais simples, não vamos precisar de cola, vamos só precisar novamente de um rolo de papel higiênico, de uma tesoura e de um lápis. Começamos novamente por achatar o nosso rolo de papel higiênico. Depois,
nós vamos fazer um efeito para decorar a casa. Vamos fazer uma rena. E agora vocês perguntam, como é que aqui a partir de um rolo de papel higiênico conseguimos fazer uma rena? É muito, muito simples. Vou-vos mostrar. Ora, vamos aqui achatar o rolo, depois vamos desenhar as patas, assim, na parte de baixo do rolo, desenham assim as patas. Depois, cá em cima, vamos desenhar o pescoço da rena, a cabeça e os corninhos da rena. Assim, desta forma. Mas vocês olham para aqui e isto não parece nada uma rena. Pois não, porque agora vamos ter que cortar. Ora, usando aqui a nossa tesoura, vamos começar aqui por baixo, que é mais fácil. Vamos cortar por cima das linhas que tivemos a desenhar para fazer as patas. Vamos ficar assim. De seguida vamos cortar cá em cima, seguindo as linhas que tivemos a traçar. Vamos cortar aqui, depois aqui a parte da cabeça e por último a parte do pescoço. Pronto. Ao fazermos isto, vamos voltar a pôr o nosso rolo na forma redonda. Aqui, nesta parte que vai ser os nossos corninhos, o que é que vamos fazer? Vamos aqui cortar ao meio, para termos um corninho de cada lado, assim, estão a ver? Depois, esta parte aqui de trás, vamos amolgar assim para o centro, de um lado e do outro. Apertamos aqui no fim para fazer o rabinho da rena, aqui, apertamos. Aqui em cima achatamos para fazer o corpo. Depois, aqui os corninhos, como é que fazemos? Enrolamos à volta do nosso dedo. De um lado e depois do outro. Agora já começa a aparecer mais uma rena. Depois, o que é que ainda podemos fazer? Aqui em baixo, nas patinhas, podemos só dar aqui um corte para ela ficar com uma patinha de cada lado. Assim. E pronto, a nossa rena está pronta. Depois, se vocês quiserem, como podem ver, ela aguenta-se assim de pé. Podem colocar na decoração das vossas casas. E como podem ver aqui estes dois exemplos, eu usei também umas baguinhas de umas árvores para fazer o nariz, para parecer mais o Rodolfo, como vocês estão aqui a ver. Depois, se quiserem, como podem ver aqui nesta rena, eu antes de desenhar e de cortar o rolo, eu pintei o rolo, neste caso pintei de prateado, vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Primeiro pintei, depois então desenhei a lápis o que teria que cortar, depois cortei. E assim podem decorar a vossa casa usando um rolo de papel higiênico. Temos aqui estas renas que ficam muito bonitas e assim evitamos estar a comprar efeitos de Natal e usamos materiais em casa que iriam para o lixo. Assim damos-lhe uma nova vida. Para dar continuidade à reutilização de materiais que todos temos em casa, neste caso vamos precisar de um frasco de vidro, que pode ser de compota, de azeitonas, de picos, enfim, qualquer pessoa normalmente tem estes frascos vazios e que não costuma dar uso. Nós vamos fazer um porta-velas e para isso vamos usar folhas que nesta altura do ano têm umas cores fantásticas de outono para decorar. Além disso, vamos precisar de cola branca e um pincel. Isto é para fazer a estrutura base, que depois pode ser decorada consoante o gosto de cada um.
Vamos pegar. Então, para começar, As folhas não devem estar. vamos pegar nas folhas. As folhas não devem estar exageradamente secas, porque se tornam muito rígidas. E o que nós vamos fazer é pegar na cola e passar na parte interna, na parte de trás da folha. Podem aproveitar os passeios em família para apanhar estas folhas. Depois de passada a cola, vamos colar a folha no frasco. Podem colocar a quantidade de folhas que quiserem, consoante o vosso gosto. Preciso um bocadinho de paciência, porque esta cola demora um bocadinho a secar. Por isso é que também as folhas não podem estar demasiado rígidas, demasiado secas. Para facilitar, podem colocar uns elásticos, aqueles elásticos do escritório, até as folhas secar, até a cola secar, para fixar as folhas. Agora tenho aqui um exemplo já feito, terminado, que fica assim. Se quiserem finalizar, podem passar cola branca por cima das folhas, fica com um efeito mais brilhante. E pronto, e agora é só colocar uma velinha lá dentro, estas, e ligar, acender a vela. O que vou fazer agora é papel de embrulho para embrulhar os presentes com materiais que todos temos em casa ou que facilmente conseguimos encontrar. Jornal e folhas, que neste caso são folhas que vou usar como carimbo, com tinta acrílica, vou precisar também de pincéis. Então vou só colocar aqui um bocadinho de jornal para não sujar a mesa. E vamos fazer carimbos nesta folha. Para isso vou usar então folhas que se podem apanhar na rua e vou passar tinta acrílica na parte de trás da folha, onde as nervuras estão mais evidentes, para depois ficarem gravadas no papel.
espalhada bem a tinta. Só agora colocar no local que queremos carimbar. E ir repetindo com as folhas que se queiram usar. Fazendo o número de vezes que se achar necessário até ter o resultado que se pretende. No final é só deixar secar e depois usar este papel para embrulhar os presentes. Em vez de estar a comprar papel de embrulho novo, podemos usar papel de jornal que não teria outro fim senão ir para o lixo, para a reciclagem. Assim estamos-lhe a dar uma segunda vida, uma vida nova, a embrulhar os nossos presentes. Então agora que já temos o nosso papel de embrulho decorado, com aquela técnica do carimbo que eu acabei de explicar, depois de seco, vamos embrulhar o nosso presente. Podemos usar aqui o fio de algodão.
Podemos ainda usar folhas, neste caso são um raminho de oliveira, pinhas, folhas secas, para acabar de decorar o nosso embrulho. Pronto, e com isto temos um embrulho feito totalmente com material que a quase custo zero, tirando as tintas e o fio, com muito mais sustentável e que podemos inclusive preparar todos, recolher e preparar tanto o papel de embrulho como a decoração em família e depois proceder ao embrulho dos presentes com a família também. Como acabaram de ver, temos várias ideias que vocês podem utilizar para embrulharem os vossos embrulhos. Este aqui, que a Elia acabou de vos mostrar, também podem usar novamente com papel de jornal e depois decorar com folhas, com pauzinhos, com outros materiais da natureza que podem recolher durante os vossos passeios em família. E depois também um acessório que costumamos colocar nos presentes são os cartões, para identificarmos de quem é que são os presentes e para quem é que são. E como é que podemos fazer isto? Usando aqui cartão de caixas, cortamos um bocadinho, depois podemos decorar, por exemplo aqui, com botões e com folhas, ou então, se não quiserem, se quiserem simplesmente decorar e colocar na vossa árvore de Natal, também podem, usando pauzinhos, fazer desenhos como este, e também usando pauzinhos, usando também lã, podemos, por exemplo, construir assim árvores de Natal, que depois podem colocar também, usando um bocadinho de fio. Vocês podem colocar e pendurar também na vossa árvore de Natal, como enfeite, ou então podem colocar também assim num cartão e escrever de e para também, colocam também nos vossos presentes. Usando também outro material, como vocês veem aqui, pedras que podemos apanhar também na natureza, podemos pintá-las, como aqui estes exemplos. Neste caso nós desenhámos um mocho, podemos pintar, usando também pauzinhos, podemos colocar e temos também um cartão feito inteiramente por nós e usando materiais da natureza. Podemos também, por exemplo, decorar as nossas velas, que eram velas brancas, assim normais, mas para lhes dar um ar mais natalício. Também usando pauzinhos, podemos parti-los todos do mesmo tamanho, colamos à vela e dá também um efeito muito bonito para as nossas decorações de Natal. Outros materiais da natureza que podemos utilizar, também as pinhas, que também ficam muito bonitas nas nossas decorações. E podemos também fazer estes embrulhos para prendas mais pequeninas. Não sei se vocês conseguem perceber,
mas isto é novamente um rolo de papel higiênico. Basta apenas dobrar de um lado e do outro, e se quisermos embrulhar prendas bastante pequeninas, usando o rolo, conseguimos fazê-lo. Podemos pintar o rolo de papel higiênico, como está este aqui, depois passamos um fio à volta e podemos decorar com folhas, com pauzinhos, com o que vocês gostarem mais. Ora então, deixamos-vos aqui algumas ideias que vocês podem utilizar agora durante esta época natalícia que aí vem, utilizando materiais que temos em casa, evitando assim aumentar o número de resíduos, como é costume acontecer nesta época, e ao mesmo tempo aproveitando para passar um tempo de qualidade em família. Esperamos que tenham gostado e que ponham algumas das nossas ideias em prática neste Natal. Muito obrigada!